Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando início a mais uma aula, né, da disciplina Mobile, e agora a gente vai utilizar, vai aprender, né, a utilizar funções com a linguagem de programação Dart, né? Então, antes de iniciar a aula, vocês vêm aqui em dart.dev, né? Depois clica aqui, ó, em Try Dart para vocês abrirem a ferramenta aqui para execução. Ok? Então, ó, por que eu devo utilizar funções no meu código? Como o próprio nome diz, são ações que o seu programa ele vai fazer, certo? Então, é muito útil essa questão de você utilizar funções no seu código. Então, eu vou fazer aqui um exemplo bem simples, né, para a gente ter uma ideia de como funciona isso. Eu tenho um método principal, né, que é o método main, certo? Aí eu vou criar aqui, abaixo dele, eu vou criar a função, né? Função. E aí eu vou criar aqui um método void imprimir introdução, por exemplo, certo? Abri, fechei. E agora eu vou colocar aqui dois prints, né? Seja bem-vindo. Ok? E outro print aqui. Exemplo com função. Certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou chamar, deixa eu fechar aqui a chave. Eu vou chamar no método principal essa função aqui, imprimir introdução, certo? Então, se eu vim aqui, ó, imprimir introdução, abri, fechei, ponto e vírgula, certo? Vamos executar. Ok? Entenderam aqui, né? O main, ele é o método principal, ok? E aqui, ó, eu vou criar uma função chamada imprimir introdução, tá? Então, ele chama daqui, ele vai imprimir por aqui o que eu colocar nessa função aqui, ok? Então, é uma forma bem mais prática de você utilizar funções. Eu vou abrir outro aqui para a gente fazer outro exemplo. Nessa outra função aqui, eu vou criar aqui, nesse caso aqui eu chamando as funções. Ok? Aí eu vou criar aqui uma outra função. Vou criar aqui uma função. E aí eu vou void imprimir introdução igual a outra lá, certo? Fechar aqui a chave. E aí eu vou colocar aqui print aula prática arte barra Flutter ponto e vírgula. E vou colocar outro print aqui, colocar adição, vai fazer uma soma aqui, certo? Então aqui eu criei uma função, aqui eu vou criar outra função aqui. Então aqui vai ser a função introdução e aqui vai ser a função soma. Nessa função soma eu vou criar aqui o void soma. Vai ser dois valores do tipo double x e double y. Abrir, fechar as chaves para não esquecer. E aqui dentro, ó, eu vou dizer o que é que eu quero fazer. Então eu vou criar um resultado, né? Double resultado.
E esse resultado vai receber x mais y. E vai imprimir. Print resultado. Ok? Só que aí, onde é que ele vai imprimir? Ele vai imprimir aqui em cima. Eu vou chamar aqui a função imprimir introdução, certo? E vou chamar a função soma, que nesse caso aqui eu vou colocar os valores. 199,99, lembrando o número decimal utiliza o ponto, e vou separar os dois valores, tá? E o outro valor vai ser 299,99. Ponto e vírgula. Vamos ver se vai funcionar. Executando. Aqui está. Então, ó, o que foi que eu fiz aqui? Essa é a função principal. Logo, eu coloquei as duas funções aqui, a função soma e a função imprimir introdução no meu método principal aqui, certo? Que é onde ele está chamando as funções. Eu disse aqui os dois prints, o que é que eu queria, né? Então, esses dois textos aqui eles vieram para cá, certo? Através da função introdução. E a soma, ó, eu pedi aqui para eu criar a função soma, e aí eu mandei ele para cá. E aí, nesse caso, aqui que eu determinei os valores, tá? Aqui eu disse o que é que ele ia fazer, caso uma soma, né? E aí eu pedi para imprimir o resultado, ok? Então, nesse caso aqui, ele só chama os prints, tá? Esse outro aqui, nesse caso aqui, o double resultado, é a variável resultado do tipo double, ele não vai imprimir, ele só vai fazer o cálculo, ok? Então, esse é um exemplo, né, de como o usuário, como programador, pode utilizar funções dentro da linguagem de programação Dart, ok? Então, eu peço que vocês pratiquem, repliquem isso em casa, assistam um vídeo e depois tentem fazer sozinhos, né? Sem copiar, não é copiar igual eu estou fazendo aqui. Você tem que entender a lógica, entender o funcionamento para depois fazer de forma sozinho mesmo, né? Que é exatamente onde surgem os erros, aparecem os erros e você vai corrigindo, acompanhando as aulas. Só assistir a aula não vai fazer o seu aprendizado ser tão bom quanto você fazendo na prática, ok? Então, pratiquem as atividades essas videoaulas de Dart, ok? Então, bons estudos para vocês, até a próxima, tchau!